A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 24, do versículo 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Jesus perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes, estamos nesta quarta-feira da 8ª da Páscoa e cada vez nós celebramos este mistério que é o centro da nossa vida cristã. E no texto de hoje, essa narração de São Lucas, muito conhecido esse texto, um dos mais, históricos, e clássico, podemos dizer, sobre esses 2 discípulos de Emaús, que estavam voltando para o seu lugarejo desanimado. Então aqui, pelo evangelista, a narração
está dentro de uma perspectiva litúrgica que nós marcamos por dois acontecimentos na própria liturgia: a palavra e a Eucaristia. Podemos dizer assim que esses dois elementos, a palavra, que Jesus retoma toda a Escritura que falava sobre o Messias. Aliás, existe um livro do professor Itamar de Souza, ele escreveu recentemente, que ele já preparou para nós mais de 45 citações do Antigo Testamento proféticas que falam de Jesus, do Messias, e que quando a gente lê o Evangelho, a gente vê que aquelas profecias se cumpriram na pessoa de Jesus. Então é muito importante esse texto, lembrando assim que a gente, para ler a Bíblia, a gente tem que fazer esse trabalho, né, de entender o Antigo, deixando-se iluminar pelo Novo. E o segundo momento é a liturgia eucarística, o pão que vai saciar a fome, foi o que a gente refletiu na Quaresma aqui no Brasil. Então, o pão vai se tornar presença de Jesus. Na última ceia, foi isso que Jesus fez, né? E aqui no Evangelho, nós encontramos também os discípulos parando em casa e indo à mesa para a ceia, já era tardinha, e eles aí oferecem a Jesus a refeição, e é nesta hora em que eles descobrem a presença de Jesus, quando Jesus partiu o pão. Só que eles descobriram que é preciso aprender e ouvir e aceitar a palavra de Jesus, que mostra para nós tudo aquilo que está oculto, que não está ao nosso alcance pela nossa própria inteligência e sabedoria. Jesus aparece nessa palavra e ele hoje continua também invisível aos nossos olhos, mas nós podemos ouvi-lo dentro do nosso coração e também por meio do Evangelho. Vocês todo dia têm o Evangelho proclamado e comentado. Portanto, isso é Jesus. Jesus e Evangelho são uma única verdade. E é isso que nós precisamos justamente saber distinguir. Às vezes, quando nós estamos como aqueles discípulos de Emaús, Jesus disse: como vocês são tardos para entender. Era preciso que tudo isso acontecesse. Mas a gente às vezes não ouve, a gente não medita, a gente não reflete, a gente não procura entender. Nosso coração ainda está obscuro, os nossos olhos fechados, e por isso que a palavra não pode arder dentro de nós. Mas a Eucaristia é também o sinal da comunidade. Nós nos encontramos na mesa do Senhor, Ele está ali presente, e é isso que nós precisamos, desses dois pães, o pão da palavra e o pão eucarístico, para continuar nossa missão. E agora rezemos dizendo: ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 24, do versículo 13 a 35. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.